No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o fotógrafo e produtor editorial Silvio Coutinho Neto. Silvio Coutinho Neto nasceu em Belo Horizonte, formou-se em jornalismo pela UFMG, participou de diversas exposições no período de 1979 a 2001. Ilustrou diversos trabalhos de literatura. Com suas obras, foi ganhador de diversos prêmios nacionais. Dentre seus trabalhos, destacamos Belo Horizonte, Gerais, Ateliê de Ofícios, Cuidado, se você continuar nesse caminho. Atualmente, Silvio Coutinho Neto tem o seu trabalho voltado para a fotografia nas áreas de publicidade e de projetos culturais. Tudo bem com você, Silvio? Tudo ótimo. Grande prazer tê-lo aqui conosco. É todo meu. Silvio, esse percurso que vem de 1979, com a exposição à mulher nordestina no trabalho, até os seus últimos trabalhos, e você vai incorrer nos terrenos da literatura com um trabalho absolutamente original, um vínculo absolutamente original, com a fotografia dentro do processo de produção editorial, e a gente vai ver aqui que você vai ainda mais longe, mas nós vamos deixar para o decorrer da conversa. Fala para nós um pouquinho dessa trajetória. Essa trajetória ela se resume numa palavra só, paixão. Eu me apaixonei, né, pelo comunicar através da fotografia, fazendo, né, o curso de comunicação na Federal, fazendo jornalismo. Eu já tinha uma paixão com a fotografia, eu levava sempre uma caixinha de papel fotográfico Kodak para a escola, para mostrar as fotos que eu tinha revelado à noite no laboratório, que era no banheiro de empregada. Então, essa paixão ela vem desde lá de trás, né? E interessante é que, muitas vezes, hoje, eu ilustro obras recentes, atuais, coisas que eu estou pensando hoje, me apoiando em imagens que eu estava com 15, 16, 17 anos. Então, eu costumo brincar que, naquela época, eu era muito bom, eu não sabia, e que agora eu piorei muito. Se eu tivesse conseguido manter, né, a criatividade daquela época, eu acho que eu estaria fazendo trabalhos que me agradassem mais, né? Mas, enfim, estamos caminhando, apaixonado ainda pela fotografia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vamos, acho que, ir crescendo na nossa conversa até chegar a uma relação cada vez mais estreita entre a questão da fotografia, da literatura, dos universos artísticos, enfim. Mas eu te pergunto, o que caracteriza, na sua opinião, a fotografia como linguagem, né? Esses trabalhos meus, como você se remete, de 1979 para cá, eu acho que a grande felicidade que me deu rumo para o trabalho, para continuar nesse caminho, foi ter pensado temas sempre com parâmetros, com balizamentos, né? Então, desde o começo, os meus temas são temas com felicidade e escolha. Então, o trabalho pode até não vir ficar bom, mas a escolha do tema sempre foi feliz. Então, quando eu fiz a mulher nordestina, eu estava abordando o trabalho da mulher nordestina. Então, a mulher fazendo óleo de dendê, ela transportando água, ela fazendo farinha de tapioca. Enfim, a mulher com a mão na massa. Então, eu trabalho muito a mão da mulher. Então, a poesia que a gente estava conversando antes do programa, ela se manifesta em ações do homem através dos temas que foram escolhidos. Então, depois vem os Boia Fria, que também tem é um tema muito forte, onde eu trabalho apanhadoras de café, né, na panha de café, e os trabalhadores que cortavam cana numa região onde eu cresci, que é a região de Mateus Leme. Então, eu acompanhei isso muito de perto e tive a oportunidade e a felicidade de gravar muito com eles, tanto com fotografia, quanto com um gravadorzinho pequenininho, numa sacolinha que eu carregava, gravava som também, o que me permitiu depois transformar isso em audiovisual, né? Depois, a coisa começou a avançar, né, para o lado editorial, ao chegar a fazer livros, né, com os temas bem definidos, né? Então, quando eu comecei a fotografar, por exemplo, o Belo Horizonte, Gerais, eu tinha na minha cabeça uma ideia que a minha fotografia tinha que ser apertadinha. Eram fragmentos da arquitetura de Belo Horizonte que sugeririam, né, o contar da história de Belo Horizonte. Então, eu pego desde do neoclássico, venho passando pelo, né, o neoclássico tardio, venho depois para o Art Nouveau, Art Deco, moderno, pós-moderno, até o contemporâneo, que nós estamos com ele aí, né? Então, e Belo Horizonte tem uma riqueza arquitetônica muito legal, só que pouco valorizada e eu diria que pouco divulgada
né? A gente ouve falar de arquitetura de Belo Horizonte, é Niemeyer e nada mais. Você entra na Rua dos Caetés, a Rua dos Caetés é de uma riqueza arquitetônica sem tamanho e toda escondida por placas de propaganda. Então, quer dizer, eu não sei se também poderíamos dizer que esse não é um problema peculiar de Belo Horizonte, talvez. Não, isso é do mundo, né? É do mundo, né? É do mundo. Quer dizer, esse tratamento da cidade, esse enfoque mas é difícil concorrer cidade, com o Rio de Janeiro, com Salvador, que são cidades belíssimas que a mídia se ocupa demasiadamente delas. Pelo turismo, pela força do E além de turismo, tudo, as nossas ainda ficam escondidas pelas placas. Então, assim, agora diz uma coisa, porque você falou da questão da poeticidade, por exemplo, numa determinada escolha de uma mulher rendeira, né? Mas tem uma narratividade aí, quer dizer, a fotografia trabalha com um fragmento, um recorte absolutamente único, singular, mas ele pressupõe essa narratividade e é o que, de certa forma, você faz, né, nesse tratamento de imagem. Eu gostaria que você exemplificasse para nós essa forma de tratamento dentro do próprio livro Belo Horizonte a que você se refere. Tá. No Belo Horizonte, até a cronologia, como as fotos estão dispostas no livro... Orientando a narração. Elas orientam a narração, né? Então, a gente começa aqui com o Colégio Arnaldo, depois a gente... Vamos pegar aqui um neoclássico. Aqui, ó, vamos começar aqui num neoclássico interessante, que é o Palacete Dantas, onde hoje é a Secretaria de Estado da Cultura, né? Eu vou passando aqui, contando mais ou menos. Olha aqui, Rua dos Caetés, que é um prédio neoclássico maravilhoso e que é muito... Acho que ninguém olha para ele. Ele é um hotelzinho de qualidade inferior, maltratado, o prédio, ele está totalmente descuidado e merecedor, inclusive, dessa menção minha aqui na mídia, para que atentem-se para ele. Ele é um prédio muito bonito, merecedor de um patrimônio histórico, de restaurá-lo, né? E, nesse sentido, isso funciona como uma denúncia? Também. Eu já escolhi muita foto para ilustrar. Com esse objetivo? Com o objetivo, gente, olha que bonito, vamos olhar para a nossa cidade, isso aqui tem que ser preservado. Quer dizer, há uma função social. E uma vez publicado, eu acho que os organismos competentes se sentem até mais pressionados, porque publico, aí eu divulgo, aí é publicado em livro. Depois a gente reforça isso quando a gente está contando sobre o livro. Então, eu acho que é um multiplicador que é positivo. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Aqui nós temos Praça da Liberdade e Praça da Estação, que são duas imagens que eu acho que são poéticas, né? Para se falar de Belo Horizonte, né? O trem, aqui Drummond já falou tanto do bonde, eu vou falar do trem, né? Com permissão dessa liberdade, né? Então, a nossa estação é linda, a estação ferroviária é maravilhosa, na Praça Rio Branco, né? Aqui, Rua dos Caetés, também é o prédio que era o prédio do INSS, que ele é maravilhoso, antigo Banco da Indústria e do Comércio, acho esse prédio maravilhoso. Aí nós já vamos chegar em Niemeyer, na Praça da Liberdade, é um neoclássico que é a Secretaria de Estado da Segurança, com o prédio, o edifício Niemeyer, que é um moderno. E logo depois eu já venho para a Secretaria de Estado da Fazenda, que é um neoclássico, que eu trabalho com um pós-moderno, que inclusive incorpora os andaimes do fim da obra. E essa obra aqui ela tem uma coisa muito interessante, porque aqui nós temos uma distância de exatamente um século. Quando eu fotografei aqui em 1997, Belo Horizonte comemorando 100 anos, esse prédio aqui estava para ser inaugurado, eu já visto os andaimes que estavam aplicando acabamento e que eu incorporei enquanto textura da obra, que eu acho que a cerâmica que o prédio tem, aliada à textura que os andaimes me proporcionaram, me deram uma plasticidade bastante favorável. Eu não consegui fazer uma foto tão bonita depois da retirada dos andaimes. Eu queria dizer que a presença dos andaimes, que significa o fim da obra, porque é o acabamento externo do prédio, né? Então deu essa cronologia de 100 anos aqui, né, nos estilos de época. Ok. Nós vamos ter que interromper agora. No próximo bloco eu vou voltar para te fazer uma pergunta adensando ainda mais isso, no sentido de fotografia como arte ou não. Ok? Silvio, antes que a gente retome nossa conversa sobre a questão da fotografia como arte, nós vamos ouvir um depoimento do Jacques Zubiratã de Faria, especialista em impressão e pré-impressão. Me pediram que fizesse um depoimento a respeito do trabalho de Silvio Coutinho. Para mim é um prazer, porque é um profissional que há muito tempo eu tenho acompanhado o seu trabalho e é um fotógrafo que, com muita experiência no setor publicitário e também na produção de fotos artísticas. Recentemente, ele enveredou pelo lado da produção de livros de arte. E eu acho que ele tem feito isso com bastante sucesso.
Um dos pontos importantes que eu acho em relação ao trabalho de Silvio é seu esmero e o cuidado com que sempre buscou na qualidade dos seus trabalhos. Eu acredito que ele busque sempre a perfeição. E, nesse sentido, ele procura sempre acompanhar todos os trabalhos, todos os livros, ele acompanha pessoalmente e sempre buscando a ajuda de parceiros, com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade. Eu acho que ter um profissional do nível do Silvio Coutinho é motivo de orgulho para o nosso Estado e eu acho que as obras que ele tem feito são realmente livros de arte. Eu acho que Minas Gerais precisa de profissionais desse tipo e acho que sempre que ele buscar esses objetivos, ele vai estar sempre contribuindo para que o setor artístico de Minas Gerais cresça mais e mais. Pois bem, Silvio, eu acho que do depoimento do Biratã ele nos dá, inclusive, o mote para a nossa conversa agora, que é isso, quer dizer, na opinião, na percepção dele, seu trabalho chega a esta condição de livros de arte. E então eu te pergunto, como você vê isso? A fotografia é arte, não é arte? Acho que até graças a Deus parece que isso está mudando, né? Nunca foi encarado como tal, né? Esculturas em bronze, pintores que fazem óleos sobre tela, né? Isso sempre foi tratado enquanto arte e a fotografia jamais. Mas algumas coisas vêm acontecendo que vêm mudando isso. Por exemplo, as exposições dos meus lançamentos de livro, que foram no Palácio das Artes, no BH Shopping, eu tive públicos imensos. Eu tive 16 mil visitantes no Palácio das Artes, fui superado pela exposição de Guinhar. E no BH Shopping, a estimativa é que 1 milhão de espectadores passaram pelo meu trabalho. Uhum. Então, se o trabalho é de arte ou não, o efeito de comunicação, de atingir o público, de sensibilizar o público, nós estamos conseguindo. Né? Então, essa leitura de se é arte ou não, eu acho que aí vai de indivíduo para indivíduo, inclusive, porque eu já ouvi comentários, né? Eu como um anônimo ao lado de um trabalho meu, escutando as reações das pessoas, eu já ouvi gargalhadas, já vi choro, já vi pensadores me ligando de frente de um trabalho meu, de uma exposição minha, para me perguntar alguma coisa. Então, eu acho que isso está sendo revertido e Belo Horizonte é prova disso com bastante força, inclusive. Nós, profissionais de fotografia, estamos tendo espaço, as exposições de todos os meus colegas são muito frequentes agora, trabalhos de muita qualidade por vários profissionais e, inclusive, a Prefeitura da cidade, com o lançamento do Gabinete de Arte, homenageando fotógrafos e ilustradores, eu acho que foi uma iniciativa muito louvável, que é um exemplo muito legal que a Prefeitura deu, né, transformando o gabinete do prefeito numa galeria de arte e homenageando não só os artistas, diríamos, eruditos, né, mas também os que vêm com linguagens e mídias novas. Né, e o espaço para a fotografia, ele mundialmente vem crescendo de uma forma impressionante. E em Belo Horizonte já está se criado o espaço do fotógrafo enquanto produtor de trabalho de arte. Ok. Você, então, entendendo a fotografia como arte, fotografando os ateliês de ofícios de arte, né, que é um trabalho belo seu, com textos do filósofo Moacir Laterça. Gostaria que você falasse para nós esse trabalho, porque existe nele toda uma seleção de perspectiva que é eminentemente artística, né? Inclusive, um comentário que eu gostaria de fazer, que acho que cabe bastante agora após esse depoimento que me emocionou tanto do Bira. Eu tenho a felicidade de grandes parceiros. Então, no Belo Horizonte Gerais, com o professor João Antônio de Paula, lá da Faculdade de Ciências Econômicas, o Luiz Eduardo Correia, que participou efetivamente, o Marcelo Xavier, que também trabalhou no Belo Horizonte, aqui com o professor Márcio Laterza, com o Daniel Damasceno na direção de arte. Então, os parceiros sempre me trazem, eles potencializam o trabalho, uma fotografia que solta no meu estúdio é uma coisa, quando ela está junto com o texto do professor Márcio Laterza e com o design do Daniel Damasceno, ela tem um ganho, ela tem o projeto avança. Né? No ateliê de ofício, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu criei balizamentos que eu tento não fugir deles. Até onde eu posso ir, até onde... Vamos mostrando... Então, a ideia do projeto ateliê de ofícios é
tentar mostrar com apenas uma imagem e sempre com, no máximo, 2 metros quadrados, mostrar a alma do artista sem mostrar a sua face. Aqui nós estamos vendo Álvaro Apocalipse, né? Eu tento mostrar várias facetas do trabalho dele. Então nós temos aqui a marcenaria, nós temos aqui o trabalho de pintura e desenho dele, os bonecos, enfim, o material de consumo, as ferramentas de trabalho, algumas paixões. Então aqui nós temos São Jorge aqui, nós temos... sempre o artista eu tento buscar alguma coisa que diga respeito ao íntimo dele, alguma coisa que não é revelada para o grande público, sabe como? Então eu vou buscar alguma coisa no quarto dele, eu tiro alguma coisa do criado mudo, eu busco um 3x4 dentro da carteira de documentos dele. Então assim, eu fico procurando alguma coisa que eu esteja invadindo a privacidade dele mesmo para trazer a público de uma forma sintética o que eu acho que seria representativo dele. Então, antes da fotografia, você cria um cenário, é um trabalho também... o cenário ele não existe. Em cada ateliê que eu entrei desses todos aqui... Você o compõe... sempre em parceria com o autor, com o artista homenageado. Claro. Né? A gente escolhe um canto, eu exponho esses balizamentos que norteiam o livro. Né? Eu quero fotografar a sua imagem em 2 metros quadrados. Aí nós vamos concentrar seu trabalho, sua matéria-prima, sua ferramenta de trabalho, seu trabalho inacabado, seu croquis, o que deu certo, o que não deu certo. Enfim, tento mostrar tudo. E é interessante isso porque muitos artistas são participativos, fazem a 4 mãos comigo. Outros não participam, falam, não quero intervir no seu trabalho. E no final, quando está pronto, assim, poxa, eu não intervi, mas eu fiquei o tempo todo a fim de intervir, me contive. Então as reações nesse relacionamento meu com o homenageado também são super interessantes e me proporcionam um crescimento super legal. Vou passar alguma coisa aqui adiante, vamos dizer com uma velocidade um pouquinho maior. A Ângela Lago, grande ilustradora da literatura infantil. Na literatura infantil, Belo Horizonte realmente é uma... Eu tenho um orgulho de ser belo-horizontino por ter os parceiros que tem na literatura infantil. Então, aqui está a Ângela, como na capa estamos com Marcelinho Xavier, Carlos Bracher, o Carlos Volney, o Castanho. Quando eu fiz o ateliê dele, a sugestão até de fotografar o ateliê dele do lado de fora da janela foi pelo próprio Castanho, ele que sugeriu que eu fizesse pelo lado de fora da janela. E acho que foi de uma felicidade muito grande a parceria. Infelizmente, nós vamos interromper aqui. No próximo bloco, nós agora vamos falar do seu trabalho mais estreitamente relacionado à literatura. Ok? Bom, Silvio, com o seu trabalho fotográfico, você vai enriquecer o universo da produção editorial para o livro infantil. E a gente já falou disso aqui, eu gostaria que você aprofundasse um pouco. Essa relação de imagem, texto e os modos como isso pode se dar. Quer dizer, você apenas recebe o texto, fotografa, ilustra, você dialoga, você intervém na produção textual. Vamos pegar então os seus trabalhos para que você, em cima deles... Com certeza, onde eu comecei a me interessar pelo trabalho editorial foi sendo coautor de colegas que me convidavam para ilustrar suas obras. No caso da minha parceira Jerusa Borges, foi onde nós mais desenvolvimento conseguimos. Eu tive um ganho muito grande no sentido de experimentar materiais, experimentar luzes, experimentar a técnica a favor da arte. Então, os exemplos são até fáceis de serem demonstrados, porque o que a gente faz no estúdio? A gente cria sombras a partir de elementos já existentes. A gente cria texturas a partir das sombras que a gente cria nas texturas. Então, objetos que têm texturas pouco salientes, a gente acentua com inclinação de luz. Então, isso aí foi, esse diálogo, como você se refere, que eu tive com Jerusa, foi muito legal. E acredito que as intervenções que nós descobrimos dentro do estúdio, pesquisando, tenham influenciado nos novos materiais que ela veio a pesquisar posteriormente. Então, ela começou os primeiros trabalhos, chegava com papel de seda. No final, agora, os últimos trabalhos, nós já estamos fazendo com bordados, explorando textura de tecidos, explorando papéis com volume, celulose, todos os tipos de papéis que se imaginar, todos os materiais que proporcionam volume. Mostra um deles para nós, esse daqui eu acho que é bastante interessante, no Trem Caipira. Eu acho que é muito bacana. Eu vou pegar uma imagem aqui. Isso, o material de base é uma colagem de uma montagem de São vários colagens, materiais. ela costura, ela cola, faz montagens, recortes, né? Então, são vários os materiais e técnicas que ela emprega, nas quais ela se apoia, né?
Então, aqui eu vou mostrar um outro que eu acho muito interessante, que ela teve um ganho muito grande em termos de pesquisa de materiais, que foi no Sou Louco por Ti América, que tem como coautores o Chiquinho e o Demóstenes Vargas, o Chico e o Demóstenes Vargas, e eu colaborando nas imagens, criando sombras. Aqui ela está trabalhando com papéis, e os papéis com volumes, com distância entre a base e o objeto que ela quer ressaltar, né? Então, como se fosse um cenário por trás, a água aqui é um cenário em uma base e as canoas num plano anterior. Aqui, da mesma forma, os volumes eles são mostrados pela sombra. E, com isso, esse desenvolvimento ele aconteceu de uma forma, acho que, em mão dupla. Tanto eu pesquisando como valorizar os materiais que ela já utilizava, como ela escolhendo materiais que me facilitariam criar volumes quando entrássemos no estúdio, né? Então, esse diálogo foi muito interessante, eu acho muito legal isso. Agora, né, nos livros atuais, com o professor Marcelo Aterza, por exemplo, cada crítica que ele faz sobre uma imagem que eu fiz, ele está colocando letra nas minhas imagens, né? A crítica que ele faz a uma imagem minha, ela tem um significado muito grande, de crescimento para mim, né? Quando eu sinto no olho dele que aquela imagem está forte mais da conta, ou que está precisando de carregar um pouquinho mais na tinta, às vezes ele nem fala, mas eu já sinto nas entrelinhas que eu preciso de dar mais dramaticidade, que eu tenho que colocar mais elemento, que eu tenho que mostrar mais volume, mostrar mais a obra do artista que está homenageado, né? Então, essas parcerias, elas são, ao meu ver, de mão dupla. Sim. Silvio, nosso tempo está chegando ao fim. Acho que deu para, pelo menos, apresentarmos o modo como você trabalha, seu modus operandi, e essa relação de riqueza que é esse ingresso, vamos dizer assim, essa presença da fotografia dentro desse universo da produção editorial do livro Infanto Juvenil e de outras publicações, enfim, que não se restringe a esse universo. Outros artistas também que começam na ilustração, como Nelson Cruz, Marilda Castanho, Marcelo Xavier ou a Ângela Lago, trabalhando sobre outros materiais, como o Nelson Aquarela, a Ângela Xavier, a Ângela Lago, por exemplo, sobre o computador, ou o Marcelo Xavier com as massinhas, né? Acabam por chegar à autoria do livro de imagens sem texto. Você pensa num projeto, você está sendo induzido a isso? Eu acho que eles estão me contaminando com esse vírus, que é o meu fascínio pela literatura infantil. Eu estou com um projeto já em fase avançada, que é o Lambi Lambi, onde eu vou estar com uma parceria com o Marcelo Xavier, que está fazendo a massinha de modelar, o Daniel Damasceno está fazendo ilustração, a ilustração dele vai ser tratada em computador também, como o Ângela Lago faz, e é um projeto muito interessante, que eu estou muito animado com ele, porque eu vou estar tentando ensinar fotografia para crianças. Então, a fotografia, eu costumo dizer o seguinte, gente, a fotografia é muito importante, sabe por quê? Porque no dia que você tornou-se indivíduo, você precisou apenas de duas coisas, sua certidão de nascimento e seu 3x4. Então, 50% do indivíduo é o 3x4, se a certidão de nascimento é outro 50%. Então, o Lambi Lambi ele é responsável pela fotografia 3x4 nas praças, né, de todo o nosso país, né? Então, mostrar a importância, né, do Lambi Lambi enquanto uma personagem e a importância da fotografia enquanto objeto para o jornalismo, para a publicidade e para o editorial. Né? Então, na comunicação, a fotografia tem uma importância muito grande. E agora, sendo aceita enquanto veículo, mídia para a arte, eu acho que ela está, né, exercendo sua função de forma plena. Ok, Silvio, eu espero que a gente tenha conseguido minimamente fazer um convite ao seu trabalho. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o Jacques Biratã. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Silvio, como um representante do setor gráfico que sou, eu gostaria que você desse um depoimento a respeito da produção gráfica no estado de Minas Gerais, em se comparando com outras regiões do Brasil. Como você vê a qualidade e como você vê a condição de trabalho do setor gráfico mineiro? Ô Bira, é uma grata satisfação responder essa pergunta sua. Acho que nós, em Belo Horizonte, estamos com uma indústria gráfica, em Minas Gerais, uma indústria gráfica com um avanço muito bacana nos últimos anos. Eu nunca saí de Belo Horizonte para fazer nenhum dos meus livros. Tenho alguns prêmios nacionais na indústria gráfica, com livros produzidos aqui em Belo Horizonte, por gráficas mineiras, que eu não trato como gráficas, como indústria gráfica, são os meus parceiros,
porque juntos nós desenvolvemos a qualidade do papel, da tinta, do pigmento, do acabamento, enfim. Vocês da indústria gráfica, nós da indústria gráfica, trabalhamos como parceiros. O sucesso dos meus livros, dos nossos trabalhos, ele se deve a essas parcerias. E uma outra coisa que eu acho muito importante, a riqueza dos autores de literatura infantil mineiros, eu acho que é uma grande válvula propulsora para a indústria gráfica mineira. O livro infantil, a literatura infantil, ela se apoia muito na qualidade da imagem e a indústria gráfica é muito exigida nisso. E ela tem respondido positivo e maravilhosamente nesse aspecto. Ok. Silvio Coutinho Neto, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui. Nós é um prazer imenso estar aqui com vocês. E parabéns por Minas Gerais ter um programa tão bacana que nos homenageia, né? Nós que adoramos a literatura. Obrigado. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho de Silvio Coutinho Neto num texto de Moacir Laterça e Jerusa Borges. Ofício da palavra fotográfica. O olhar atento do fotógrafo é capaz de perenizar o ofício do fazer arte. Silvio soube somar sua reveladora intuição com a dose exata da luz e nos mostrar a imagem capciosa de sua criação, desvendando do artista a alma, sua oculta face. Penetrou em diferentes espaços, encontrou pincéis descansando, trincha encharcada, respingo da tinta sobrante, o ror dos frascos, tubos, óleos, solventes, estopas prestativas, o esboço, o croquis, o experimento abandonado, o provisório, o insucesso, tanto quanto o sucedido. Tudo adquire majestade nova na mise-en-scène da fotografia. Sua eloquência visual procura captar nas entrelinhas um dito essencial, sem abandonar os momentos de indecisão, que antecipam o parto decisivo da criação. Soube conviver com a solidão solitária e solidária daqueles que abriram sua casa para ele e desta partilha o público ganhou um produto de rara emoção estética. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura e muito obrigado.